seja bem-vindo ao canal Leve. Hoje nós estamos aqui para conversar sobre um tema muito importante. Nós estamos no mês de janeiro. Neste mês é comemorado o Janeiro Branco, que significa que é dedicado à saúde mental. Existe um movimento em prol disso. Por isso estamos aqui hoje com a psicóloga Graziela e a doutora Juliana para conversarmos um pouquinho sobre essa temática. Grazi, poderia falar um pouquinho pra gente quais são as doenças mentais que mais acometem a pessoa idosa? Bom, cuidar da saúde mental é importante em todas as idades, né? Mas na terceira idade, né, com a pessoa idosa, fica mais evidente que precisa de mais cuidados. Porque o índice de depressão, ansiedade e bipolaridade é mais frequente nessa idade. Então, é importante estar atento a todos os sinais que a pessoa idosa apresenta. Irritabilidade, se o idoso quer ficar se isolando da família, dos amigos, sono, se ele quer ficar muito na cama, não quer mais sair para um cafezinho, para um jogo com os amigos, ficar atento realmente a essas mudanças de comportamento que a pessoa apresenta. E o familiar é o que pode ficar mais atento, porque a pessoa ela não se identifica nesse lugar de que está precisando de ajuda. Então, sempre precisa de um terceiro, ali, de um familiar que ficar atento. Pela sua experiência, você nota que nas casas de repouso, nas residências mesmo, tem muito preconceito, muita negação, né, em aceitar o diagnóstico de uma doença mental? Muito, muito. Porque ao longo da vida, as pessoas não são incentivadas a procurar profissionais de saúde para ajudar nessa área, assim, acho que isso é psicólogo, psiquiatra é coisa para louco, que não precisa, que dá conta sozinho. E assim, ao contrário, o que é mais difícil nessa parte é que ao contrário de uma ferida, de um machucado, de um corte, é isso, a gente consegue ver quando a pessoa está machucada, só que quando é mental, quando é algum transtorno mental, fica mais difícil, né? A depressão ali que tem altos índices em idosos, fica difícil porque a pessoa está triste, mas está triste porque ficou viúva ou porque teve que morar com um filho, sair de casa. Então, assim, tem que prestar bastante atenção nessas situações. Como é que a gente diferencia, por exemplo, um idoso que está triste de um idoso que está apresentando sinais de depressão? É o período de tempo, porque triste todos ficamos, assim, independente da idade, a gente não passa o dia todo feliz, alegre, sorrindo o tempo todo, assim. Então, se aquela tristeza permanece por dias, semanas, começa com uma tristeza, mas depois passa por um isolamento social, passa por não comer, quer ficar só no quarto, o sono, ele se torna mais frequente. Então, assim, uma coisa que eu acho que precisa ser muito exercitada é a questão dos papéis. Então, assim, o idoso, por exemplo, ele está a vida toda tendo um papel de trabalho, um papel de pai, de repente, de avô. Aí aquele filho cresce, aquele neto cresce, ele se aposenta. Sim. E ele deixa de ter um propósito. Isso mesmo. Essa ausência de propósito, né, ela pode precipitar um quadro de doença mental como a depressão, por exemplo. Bem assim, porque nessa fase da vida, todas as fases da vida, elas têm transformações, só que nessa fase as transformações elas são mais pesadas e mais rápidas, acontece, né? A perda de amigos, familiares, um luto, perda de um parceiro de uma vida toda, isso acaba fazendo mudanças na vida da pessoa idosa que ela não dá conta daquilo tudo que está acontecendo, né? A aposentadoria também, que ela teve um papel importante na sociedade, de repente ela não faz mais aquele papel, então ela não é mais reconhecida. A gente atendeu uma idosa recentemente, que eu perguntei o que ela gostava de fazer, perguntei para a filha o que ela gostava de fazer também, e ela falou que não gostava de fazer nada. Eu falei, nossa, então vamos descobrir. Vamos matricular em umas aulas, ver se gosta, se quer aprender um novo idioma, se quer aprender algum instrumento, né? Para criar um novo propósito. Isso mesmo, porque é um momento que eles têm tempo para se dedicar às coisas que antes não tinham, por causa do trabalho, filhos pequenos ou netos, enfim. Então, é uma coisa bem interessante de abordar, que agora eles têm tempo para se dedicar às coisas que antes não podiam. E qual é o papel da família para com a pessoa idosa na saúde mental?
Então, é de extrema importância, porque a família é que é a base da pessoa idosa, né? Então, é lá que ela se sente acolhida, lá que ela tem a rotina dela, netos, familiares. Então, aquele almoço de domingo é muito importante, aqueles cafés da tarde também. Os vizinhos também em si são bem, bem importantes, assim, né? Como rede de apoio mesmo. Só que a família, ela é bem interessante, que ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela pode ser muito cruel também. Então, assim, como é uma fase de várias mudanças, tanto física como psicológica, a família tanto ela pode reforçar que o idoso fique doente, ou como salvar ele também, né? Então, assim, a rotina de casa, ele não enxerga tão bem quanto enxergava antes. Então, você vai ficar ali no cantinho da sala ou ali na varanda, quietinho, assim. Idoso quieto não incomoda, de certa forma não dá trabalho para os outros, mas isso é bem prejudicial para a saúde mental. Ao invés de estimular, né, e preservar as habilidades que aquele idoso tem, né, a autonomia, isso. Você acaba limitando. Né? E assim, se eu não preciso fazer nada, eu não preciso pensar também, né? Então, o meu cérebro vai ficando preguiçoso e se eu sou servida o tempo todo, para que eu quero passar trabalho, né? Ou se eu vou tentar fazer alguma coisa, fazer um café, alguma coisa assim, eu esbarro na xícara sem querer, ali já vem uma bronca de algum cuidador, ali, familiar. Então, isso vai cada vez me retraindo mais. Daqui a pouco eu não posso mais conversar, porque eu não escuto direito, daí a pessoa tem que ficar gritando, e daí ela desiste de conversar comigo. Daí acaba isolando cada vez mais. Segundo o Ministério da Saúde, no Brasil, cerca de 1.200 pessoas, 1.200 idosos, ou acima de 60 anos, no caso, né, pessoas acima de 60 anos, morrem a cada ano em decorrência de suicídio. Sim, é um dado bem alarmante e ele não escolhe classe social. Não. O suicídio, ele não tá para os mais pobres e nem para os mais ricos, assim, é geral. Eu acho que é muito importante a gente falar também que nem toda doença mental, ela é incapacitante. Né? Então, por exemplo, pode ser um período que você precise ali se recuperar, como a gente falou antes, é como qualquer outra doença. Sim. Né? Então, precisa de um período de atenção e cuidado, né? Obviamente depois acompanhamento, mas você pode voltar a ter suas atividades, a ter seus momentos de alegria, a sentir prazer, né? Se recuperando da doença. Isso, o importante é identificar o quanto antes, então é sempre muito importante prestar atenção, até a própria pessoa, se ela está saudável, consciente dela, ela consegue prestar atenção dos comportamentos que ela tinha antes, que agora não tem mais, que as coisas que antes eram prazerosas agora não é mais, então ela consegue ter, mínimo que seja, uma noção de que ela está diferente, de que ela não... que precisa de uma ajuda, assim, ou ela ou o familiar, daí encaminhar para um profissional. Se precisa de medicamento, precisa, mas assim, é um processo, é o medicamento, o diagnóstico, o medicamento, depois a psicoterapia, e assim a gente vai soltando a mão, assim, para a pessoa conseguir lidar com a vida sozinha, mas ela pode sempre voltar a ter ajuda, porque a psicoterapia ela deveria ser constante, né? E se esse vídeo, se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe, curta, divida com seus amigos, com as pessoas do seu meio, para a gente conseguir cada vez mais tirar esse estigma do envelhecimento. Obrigada!